no Conexão 99, com Dalcira de Oliveira. Olá, boa tarde, 6h03 e aqui pela Rádio Vale na 99.1 FM está começando o nosso Conexão 99. Os controles operacionais vão na escena, do outro lado está você, 2023-1397 é o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem. Olha, a quarta, ficou quarta-feira, o Dia Internacional do Sofá não é mais, né? Mas a quarta-feira teve tempo nublado, né? Teve vento, continua tendo vento, né? Vento e mais vento e mais vento. Neste momento, mas é um vento quente, né? Nesse momento, 18 graus, sensação térmica de 17, ainda temos uma possibilidade de chuva, embora a quinta-feira prometa, tem uma promessa aqui para quinta-feira de sol. Então, o dia amanhece para as 6 da manhã, né? As nuvens começam a ir embora e às 7 teremos então sol e esse sol deve permanecer. Na sexta chove, tem uma opção de chuva, no sábado também, domingo volta o sol. Tudo isso misturado nesse final, né? Eu já estou dando por finaleira do inverno, né? Tomara que vá embora. Não gosto do verão, aqueles 40, 50 graus, mas também essa friaca, essa umidade está um pouco demais, mesmo para os padrões do Rio Grande do Sul. Olha, uma excelente notícia. A gente falou que Cachoeira estava investigando 4 casos de sarampo, inclusive em crianças, né? E o que nos levaria para um alerta de surto da doença em Cachoeira do Sul. Uma doença perfeitamente evitável, com vacina disponível e de graça nas unidades básicas de saúde. Só que agora há pouco, o coordenador da 8ª, Coordenadoria Regional de Saúde, o Júlio Lopes, que estava retornando de Porto Alegre, nos deu a informação de que o LACEN, que é o laboratório que faz essas análises, descartou esses casos de sarampo. Não é sarampo. Para o bem de todos, felicidade geral de Cachoeira, não é sarampo, então não estamos vivendo um surto de sarampo neste momento. A informação é do coordenador regional de saúde, que recebeu essa informação da Secretaria Estadual da Saúde há mais ou menos 1 hora atrás. Coisa boa, coisa boa. Bom, de qualquer maneira, Cachoeira já está vivendo, a região já está vivendo, e a gente sempre fala sobre isso, o clima da consulta popular. Várias assembleias estão sendo realizadas na região para definir as prioridades que vão para essa cédula, que depois vão receber a votação de todos nós. Estamos na linha com o presidente Cored Jacuí Centro. Hoje foi passa 7, né, presidente? Mais uma reunião, mais uma assembleia para definição dessas prioridades. Boa noitezinha. Boa noite, Dalcira. Boa noite aos ouvintes do Conexão. É uma satisfação muito grande voltar a falar com você sobre consulta popular, e nós tivemos a nossa assembleia intermediária hoje pela manhã em Vila Nova do Sul, um dos 7 municípios do nosso Cored, e lá nós definimos um quórum bastante numeroso de 35 coredianos que participaram da consulta, da reunião, melhor dizendo, e lá nós, a partir do nosso caderno de demandas, que esse ano teve um recorde de 56 propostas apresentadas pelos cidadãos, nós retiramos as 6 demandas que estarão na cédula de votação que acontece dos dias 6 aos dias 10 de outubro. Bom, então, nós tiramos... Oi? Pode falar. Não, Oi. Conclua, por favor. É que deu um corte então, aqui, eu sei que o senhor já tivesse concluído. As 6 demandas foram na área da agricultura, desenvolvimento rural, desenvolvimento social, esporte, inovação e turismo. Então, essas serão as 6 políticas públicas que estarão contempladas na cédula de votação na consulta lá em outubro. Bom, de qualquer maneira, a gente sempre ressalta aqui, né, Igor Noronha, que é preciso também a participação de todos os eleitores da região para que a gente consiga sempre incluir essas demandas no orçamento e receber esses recursos. Exatamente. Esse ano também houve um aumento. Na verdade, não houve um aumento, né, Dalcira? Aquela estratégia, aquele incentivo que era um bônus que se dava para os Coredes
e ficavam melhores colocados na consulta, aquilo não existe, não vai existir esse ano, e aquele dinheiro foi revertido, então, em acréscimo na cota de cada Cored. Então, o Jacuí Centro, que o ano passado teve 2,2 milhões, esse ano vai ter 2,4, 2 milhões e 400 mil, que serão investidos, então, nas 3 propostas mais votadas. Dessas 6 que eu elenquei aí das políticas públicas, as 3 mais votadas dividirão cerca de 342 mil, se caso, né, todas as cidades do Cored atinjam os 2% de eleitores. A gente trabalha com essa possibilidade, porque já tivemos isso ano passado, todas as 7 cidades do Cored, repetimos aí, o nosso Cored Jacuí Centro é composto por Cachoeira do Sul, Novo Cabrais, Cerro Branco, Restinga Seca, Paraíso do Sul, Vila Nova do Sul e São Cepé. Então, se todas essas 7 atingirem 2% no mínimo de eleitores, cada uma delas vai receber aí 342 mil reais para investimento em 3 políticas públicas. Daquelas 6 que eu listei, 3 é que receberão os recursos. Bom, nós temos sempre que lembrar, e é bom que se lembre sempre, que no momento que se definir a cédula, as prioridades que estarão na cédula, é importante o voto de cada um. Exatamente, exatamente. Não é lá, vamos pegar um exemplo, calcário da agricultura, não é a construção de espaços de esporte e lazer do esporte, não é o escritório de projetos e a capacitação de setores da nova economia lá da pauta da inovação, que vão definir, né? O que importa é votação. São os 2% a gente atingir, a gente espera que haja um aumento na participação da consulta, porque a gente veio num crescente, né? Em 2023 a gente teve 3 mil e poucos votos, o ano passado já foram mais de 5 mil, o caderno de demandas esse ano também houve um recorde de propostas, e a gente espera que nessas 6 demandas, todas elas meritórias, todas elas importantes para o nosso desenvolvimento regional, mas o corediano do Jacuí Centro vai ter que escolher 3. Então, as 3 mais votadas, a gente espera aí que consigam os votos necessários para receber os recursos e a gente poder virar realidade na vida das pessoas essas prioridades que foram escolhidas. Tá certo. Quando é que nós teremos o prazer e o direito e o dever de votar? Dos dias 6 ao dia 10 de outubro, que é a penúltima etapa da consulta popular, que acontece com a votação. A próxima etapa é em setembro, a gente não tem definida a data ainda, nós ficamos em aberto, porque setembro é Farroupilha, mês Farroupilha, tem uma série de eventos aí que vão concorrer com os municípios, né, mas a gente tem reservado o mês de setembro para a realização da última assembleia, antes da votação. Essa assembleia vai acontecer em Cachoeira do Sul, certo? O município sede do Cored, e nessa assembleia a gente define, né, quais serão os critérios de divisão dos recursos. Se a proposta mais votada do Cored vai receber mais recurso ou não. Então isso a gente vai deixar para definir nessa assembleia, última assembleia regional, que acontece aqui em Cachoeira do Sul no mês que vem. Mas hoje nós definimos as 6 políticas públicas que estarão na cédula. A gente tem uma ideia, por exemplo, agricultura calcária, que eu já falei, desenvolvimento rural e desenvolvimento social, é aquele expediente de construção, reforma, ampliação em setores, em repartições que trabalhem com essas 2 pautas. O esporte já falamos, inovação a gente já falou, e o turismo esse ano tem a ver com construção e reforma de espaços com apelo turístico. Então são essas as 6 demandas, essas são as 6 políticas públicas que estarão na nossa cédula de votação para o dia 6 ao dia 10. A gente espera que não dê aquele susto, né, Dalcília, que deu ano passado, e aqui eu quero mais uma vez incansavelmente agradecer o teu apoio, o apoio da tua liderança, da tua audiência, o apoio da imprensa de uma forma ampla e restrita em divulgar os assuntos do Cored, em divulgar a consulta, e por conta dessa divulgação, por conta desse chacoalho que a gente fez lá o ano passado, a gente conseguiu os 2%, mas a gente vinha quarta, quinta-feira, a votação terminava na sexta, a gente não tinha esse percentual ainda. E aí vocês ajudarem, a gente conseguiu com sorte, com êxito, o percentual, e todas as 7 cidades do Cored conseguiram os recursos, garantir os recursos para as suas comunidades. Só tenho a agradecer. Tá certo, então. Igor Noronha, presidente do Cored Jacuí Centro, obrigada pela participação, pelas suas informações. Uma boa tarde, aliás, boa noite.
Boa noite. Boa noite. Uma boa noite a ti, Alcira, a toda a tua audiência. Uma satisfação sempre falar com vocês. Um ótimo final de semana. Agora, às 6h13, vai virar ali. Eu estou recebendo aqui também o presidente do Condica, Roberto Bastos. Ele está fazendo uma peregrinação na divulgação dos editais para aqueles projetos sociais que atendem crianças e adolescentes. Nós falamos aqui, Roberto, logo que você assumiu o Condica, né, há alguns dias, sobre essa questão de que os recursos estavam parados e havia necessidade da abertura desses editais para que essas entidades se inscrevam e se habilitem a receber o dinheiro que, inclusive, está no fundo da criança e do adolescente, oriundo, inclusive, o caixa reforçado com aqueles 3% do imposto de renda. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Dalcira, boa noite, Valnei, boa noite aos teus ouvintes. A gente está... É que teve uma turbulência, né? E quem estava fazendo isso não pôde concluir a sua missão, né? Então, a gente assumiu e com isso a gente está fazendo, né, o que diz a lei, que é proporcionar aos projetos sociais que trabalham com criança e adolescente a distribuição daquele 1% do imposto de renda, né? As pessoas podem doar, viu, Valnei? Tu pode dar 1% para o COMAI, que é o Conselho do Idoso, e 1% para o Condica. Certo. Tá? Então, a gente está distribuindo para... Temos, eu acho que cadastrado, né, 20 entidades, né, que estão habilitadas a receber esse dinheiro, que vai ser 45 mil. 45 mil para cada entidade. Cada entidade. Nós temos quantas entidades cadastradas? 20. 20. Cada uma recebe 45 mil, independente do tamanho, independente do número de crianças ou adolescentes atendidos. Isso. A divisão é igual para todos. A admissão é igual para todos. Certo. E o que essas... que, assim, ó, o número é que muitos projetos não são fixos, né? Mas, normalmente, os projetos estão aí, no mínimo, estão atendendo a 70, 100 crianças. Quase todos os projetos que estão habilitados. Porque tem uma lista de documentação, de documentos, tem alguns itens básicos que precisam ser observados para poder se candidatar a essa verba. Primeiro tem que ter prestado contas da verba que receberam anteriormente. Essa é prioritária. Tá. Tem que ter 2 anos de... Funcionamento. Não, de cadastro no Condica. Certo. E no Comas. E tem que ter... A gente depois vai visitar os projetos também, né? Mas tem que ter CNPJ, tem que ter local, né? Tem que ter um local, tem que ter um local onde se realiza o projeto. Tem que ter sede. Tem que ter sede, o local que você faça o projeto. E a gente vai ver essas coisas depois, né? Como é que funciona. Mas, na verdade, essas 20 instituições que já estão aptas a receber os recursos, elas já estão cientes do que precisa para se habilitar, né? Nós temos projeto, vamos lá, tem um projeto do Projecris, tem um projeto do Botafogo, não vou lembrar de todos. Tem a PAI, né, que tem projeto. Sim. Tem a PAI. Tem o Mococa, que também tem projetos. Tem vários projetos do Projecris, é do guarda-chuva do Mococa. Mas tem vários projetos do Mococa, e o Mococa também, o próprio Mococa tem, né, o seu projeto social, né? Então, e até hoje, creio que não tenha dado problema com essa distribuição de verba. É que a gente está fazendo, já lançou o edital, depois vamos receber a documentação, vamos conferir a documentação e posteriormente vamos fazer a distribuição da verba. Isso é muito interessante porque havia uma cobrança, né? A gente sabe que o Condica passou por uma turbulência, como você mesmo falou, né? Tivemos a morte, infelizmente, do Santo Tavares, que era o presidente do Condica, né? Que foi o grande divulgador também, né? Junto com o juiz Bertoldo, em busca desses recursos, e a própria comunidade já estava cobrando. Poxa, mas eu doei lá do meu imposto de renda, cadê os editais e cadê o dinheiro? Né? Então, o dinheiro está na conta do fundo e agora vai ser distribuído. E 45 mil, a gente não pode dizer que seja uma fortuna, mas é uma verba considerável. Né? Não, ajuda, né?
Porque fazer projeto social, quem faz projeto social são pessoas voluntárias. São pessoas que não têm remuneração. A não ser no caso da PAI, que é uma instituição, né, mas a maioria, elas são pessoas que são voluntárias, sabe? E isso tudo depende de tempo, depende de esforço, sabe? E assim, ó, as pessoas reclamavam que estava parado, mas quando tu mexe com dinheiro público, com dinheiro que não é teu, tu tem que ter muito cuidado, né? O que estavam fazendo? Estavam esperando as prestações de contas, sabe? Para poder habilitar, para fazer tudo certo, né? Porque tudo isso vai para o Ministério Público, né? O dinheiro fica parado numa conta, né? E tem um gestor dessa conta, mas ninguém mexe no dinheiro para fazer qualquer coisa que não seja uma distribuição para os projetos ou uma capacitação para os conselheiros tutelares e para quem trabalha com esse tipo de projeto, né? Tem verbas que vêm para ser capacitação. E isso a gente tem que fazer. A capacitação significa preparar essas pessoas, né? Essas pessoas para se habilitarem ou para desenvolver seus projetos. Para ver, né? Então... Eu fiquei, Roberto, impactada, inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui, dá por aqui, né, a respeito de números do Conselho Tutelar. Eu fiquei, eles fazem uma prestação de contas todos os trimestres, e algumas coisas chamam a atenção no primeiro trimestre desse ano, janeiro a março, janeiro, fevereiro e março. Nós tivemos 4 casos de exploração sexual e 12 casos de abuso sexual. Nós tivemos aqui, deixa eu ver uma coisa, tem também trabalho infantil. 3 casos foram registrados no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Bom, esses números são os do ano, desses 3 primeiros meses do ano. Em abril, maio e junho, nós temos um aumento considerável. Quando nós tivemos aqui, por exemplo, nenhum caso de abandono infantil, nós temos, agora no mês de abril, maio e junho, 9 casos. Esses dados constam no relatório do Conselho Tutelar de Cachoeira, estão no Ministério Público, inclusive. Enquanto de janeiro a março nós tivemos 12 casos de abuso sexual, agora nós temos 13 nesses 3 meses. Então, nós 12 mais 13 são 25. Nos 6 primeiros meses de 2025. O trabalho infantil, 2 casos contra 13. Então, nós temos 5 casos registrados no primeiro semestre de 2025 de trabalho infantil. Então, é necessário... olha a importância desses projetos sociais que atendem crianças e adolescentes para tirar essas crianças dessas situações também. Tem muitas coisas, Eu tive conversando com o secretário Alexandre, né, sobre fazer capacitação para essas crianças que estão nessas casas. Eu não sei como é que se chama. Casas Lares. Casas Lares. Fazer uma capacitação, né, a gente procurar o Senai, procurar alguma indústria que dê algum suporte para a gente fazer. Porque assim, ó, tem muitas crianças, eu não sei como é que está funcionando, mas tem muitas crianças, e eu estou tomando pé disso agora, né, que completa 18 anos e tem que sair da casa. E não tem para onde ir. Né? Eu tenho um pouquinho de idade, quando eu estava fazendo o Senai, né, tinha muitos colegas meus que eram do patronato. Que eles vinham do patronato, tinha uma casa lá ali perto, no alto ali, que eles ficavam ali e faziam o Senai. Né? E eu acho que a gente tem que voltar a fazer essas coisas, sabe? Capacitar essas crianças. Né? Essa é uma briga minha desde sempre em Cachoeira, com relação a essas crianças que são abrigadas, esses adolescentes que estão sob a tutela do Estado. Né, do município, no caso, que não estão nas famílias, estão nas casas lares, que o município, que o poder público é responsável.
E eu pergunto desde sempre, para onde vão esses jovens quando completam 18 anos? Qual a formação profissional? Qual o destino desses Esse é um trabalho que temos adolescentes? que fazer. É esse o trabalho que nós temos que se preocupar. Agora que eu né, me inseri nesse projeto, que eu me inseri na questão da criança e do adolescente, nós vamos começar a trabalhar sobre isso. Não adianta tu pegar e cobrar muito também, assim, ó. Por exemplo, deu uma briga agora, foi sexta-feira, né? Foi Ah, uma pirralhada sem noção, né? mas aí é caso de polícia, aí já não é de conselho, é caso de polícia. Sabe? E é caso, porque ele tinha muitos menores, caso de chamar pai e mãe também, né? Não, assim, ó, pega o menor, né? E responsabiliza o pai e a mãe. Sabe? E outra coisa, e a piazada que vai para esse tipo de lugar tem um mínimo de condições para ir num lugar desse. Né? Não é aquele guri lá, que está juntando alguma coisinha para vender para sobreviver. Sabe? Não, isso é Ele que tem dinheiro para balada. tem dinheiro para balada. Sabe? Até por te ver. Tu nota pela roupa do sujeito, né? Exato. Os tênisinhos de marca, essas coisas. Então a gente tem que ter muito cuidado. Sabe? Eu estou agora me inteirando com o Conselho Tutelar e estou vendo os trabalhos. Tem muita coisa para fazer também e não podemos deixar tudo na mão deles. Não, porque eu acho que esse é um problema, só que é um problema de todos nós. Né? Ontem eu estava, quem não assistiu, recomendo, né, o Profissão Repórter, que mostrou as casas lares, né, onde as mães substitutas, onde as crianças têm toda essa assistência, encontram mulheres voluntárias que abraçam essas crianças como se fossem seus filhos. Né? E eles têm um encaminhamento. Tem um projeto maravilhoso aqui em Lajeado, Santa Cruz também tem, Estrela tem, Taquari Encruzilhada tem. Taquari tem. Encruzilhada tem um bom. Então, assim, ó, eu acho que estava na hora. E eu disse muitas vezes ao professor João, que hoje é o secretário do Desenvolvimento Social, várias vezes sobre essa questão de que nós poderíamos, e quando eu falo nós, porque isso é uma responsabilidade de todos nós, dar uma olhada nos bons projetos, né, que estão acontecendo. Eu visitei o projeto Encruzilhada das irmãs que tem tem a administração do Mãe de Deus. Que é uma casa lar administrada. Não, eles têm escola, têm oficina. É o que Lajeado tem. Sabe? Mas eu acho que está na hora da gente se preocupar mais com isso. Sabe? Nós temos que nos preocupar com essas coisas dessa juventude que está perdida aí. Sabe? Infelizmente. E a situação não vejo enquanto nós. Agora, se você precisa deixar a sua família por questões de violência e você vai para um lugar onde você continua, entre aspas, sofrendo também violência, porque você fica sem perspectiva de nada, não é justo. Não, e não é justo. E assim, ó, a coisa também é generalizada, né? Teve uma creche particular aí que a professora agrediu a criança, coisa assim, sabe? A coisa também é generalizada. As pessoas perderam a noção dos seus limites. Pior. Tá? É terra de ninguém. O Brasil está virando terra de ninguém, sabe? E a gente tem que ter cuidado com isso. Com certeza. E é necessário resgatar essas crianças, porque isso Não. é o nosso futuro. Não, e principalmente essas crianças que já foram vítimas de uma violência, né? Estão numa situação de muita fragilidade, sabe? E não tem um apoio específico para sair. Não tem uma porta assim, se tu fizer, vai estudar, vai ser alguém através disso. Não tem isso. E aí fica complicado. Muito complicado. Bom, para nós encerrarmos, presidente do Condica, Roberto Bastos, até quando vão as inscrições? Olha, as inscrições foram o edital saiu terça-feira, são 10 dias, então se vai até o dia 28, 29, Exato. Né? Ali na sede do Condica, sabe? Onde é que é a sede do Condica? Fica o Sincaçu emprestou uma sala para o Condica. Fica no Sincaçu. Aqui na 15 de novembro. Na 15 de novembro. Vindo da prefeitura na segunda quadra. Na segunda quadra.
passa, não, terceira quadra, passa, primeira quadra depois da praça. Depois da praça. Aqui, pelos fundos da praça, pela 15 de novembro. Roberto Bass, presidente Contica, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. E aí, os 20 projetos habilitados, por favor, corram, que só tem 10 dias. Agora, 9, porque abriu ontem, né, as inscrições. Tem 8. Abriram ontem as inscrições, né? Então agora só tem 8. Grande abraço, muito obrigado. Obrigado. 6h28, a gente vai ao intervalo, volta em seguida. 99.1 Vale FM. Agora na Vale FM, a previsão do tempo. Olha, nesse momento em Cachoeira do Sul, 17 graus, sensação térmica também de 17 graus e não tem ainda nenhuma mais possibilidade de chuva. Previsão do tempo. Oferecimento. Faça suas compras no Bar e Armazém São Marcos. Tudo isso num só lugar. Bebidas, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, bom atendimento e a companhia do amigo Ricardo. Bar e Armazém São Marcos. Rua Dionísio Marques 406, bairro São José. Fones 51 36 30 47 86 e 9 97 24 89 36. Fique bem informado com as primeiras notícias do dia. Opinião inteligente, prestação de serviço e bate-papos descontraídos com convidados abordando diferentes assuntos de interesse da comunidade. Vale Informação. 2 horas para saber mais. De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, aqui na Vale FM 99.1. Comando dos jornalistas Ronaldo Toné e Tomás Sá Pereira. Procurando móveis com qualidade, fino acabamento e durabilidade? Chame Flávio Gomes Móveis sob medida. Móveis 100% MDF, com a funcionalidade que você necessita. Orçamento grátis. Flávio Gomes Móveis sob medida fica na Rua Ramiro Ramos Chaves, 443, bairro Ponte Verde. Fone WhatsApp 051 999 57 9309. Comida caseira de qualidade em Cachoeira do Sul tem nome e lugar. Raffer Refeições é a sua melhor opção para um almoço completo, saudável e saboroso, com delivery e retirada, servindo uma ampla variedade de pratos e saladas e ainda com opção de saladas fit, de segunda a sábado, na Esperanto 1629. Fone Whats 99905 9942. Confira nosso cardápio do dia em nossas redes sociais, @Raffer Refeições. Aqui o segredo do chefe é o amor. Você está ouvindo a Vale FM 99.1. Você está ouvindo Conexão 99 com Dalcira de Oliveira. Olha, agora 6h31, traduzindo, faltando 29 minutos para as 7. Nós estamos com o nosso Conexão 99 no ar, aqui pela 99.1 FM e o nosso WhatsApp, o 20 23 13 97, à sua disposição para mandar a sua mensagem. Olha, sempre tem alguma coisa para melhorar. E apesar de todas as campanhas, a incidência de câncer de mama em mulheres abaixo de 35 anos está chegando aí num percentual de 5% de casos, e acende um alerta na comunidade médica. Nós estamos na linha com a doutora Angélica Nogueira, que é a presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. E já que estamos no agosto lilás, também vale ressaltar que é a primeira vez na história da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica que a entidade tem 3 mulheres nos cargos mais altos de liderança, com a doutora Angélica na presidência. Doutora Angélica, seja muito bem-vinda ao nosso Conexão 99. E realmente, apesar de todas as campanhas, 5% dos casos de câncer de mama em mulheres com menos de 35 anos é um dado preocupante. Boa noite. Boa noite a todos. Sim, existe agora um aumento de incidência de cânceres em indivíduos jovens, câncer
é uma doença associada ao envelhecimento, mas há uma mudança do perfil epidemiológico e câncer de mama, assim como câncer de intestino, tem acontecido em indivíduos mais jovens, o que leva a um alerta da gente rever as faixas de rastreamento, começar as medidas mais precocemente. Doutora Angélica, nós temos, como a senhora mesmo diz, o câncer de mama geralmente ele é previsto, não, mas em mulheres com mais de 50 anos, inclusive a própria exigência de uma mamografia a partir dessa idade, e agora esse dado dos 35 anos de mulheres até 35 anos. Como é que se explica essa situação? O abaixo de 35 anos de idade é um dado de exceção. São 5% das pacientes, 95% das pacientes têm mais de 35. Essa mudança, ela é provavelmente multifatorial. Em mulheres muito jovens com câncer de mama, sempre tem que ser procurada a causa hereditária, a presença de mutações genéticas predisponentes. Então, em mulheres com menos de 40 anos de idade, é mandatório a testagem genética para ver se isso não é uma doença hereditária. Isso pode prevenir outros cânceres na paciente e também na sua família. Mas o câncer de mama está vindo mais cedo, em geral, vindo antes dos 50 anos de idade, e apesar da recomendação do Ministério da Saúde ser mamografia a partir dos 50, 40% das pacientes brasileiras são diagnosticadas com menos de 50. Então, as sociedades médicas não defendem o início de mamografia com 50 anos. Defendem o início da mamografia a partir dos 40 anos de idade, porque um número muito significativo de pacientes tem essa faixa etária entre 40 e 50. Então, essa é a defesa. E essa mudança de ter muita mulher jovem com câncer de mama, ela é multifatorial. As mulheres estão tendo menos filhos, elas estão amamentando menos, tendo filhos mais tardiamente, e também maior exposição a hormônios exógenos, as terapias de reposição hormonal, os chips hormonais, isso tudo contribui para o aumento do risco de câncer de mama, dentre outros fatores, como o tabagismo, como o consumo de bebida alcoólica também estão implicados. A obesidade também é uma causa de câncer de mama. Bom, a gente sabe que prevenção é fundamental. As nossas mulheres mais jovens estão deixando passar o tempo. Amanhã eu vou fazer o exame, depois eu não faço, e assim eu vou levando. É mais ou menos isso que está acontecendo também? No Brasil, a taxa de cobertura de mamografia em todas as faixas etárias é muito aquém do necessário. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Mastologia, só 20 a 30% das mulheres fazem mamografia adequadamente. Então, a maioria das pacientes estão descobertas de intervalos regulares. Então, a defesa é anualmente a partir dos 40. Isso é muito importante para pegar uma doença muito no início, onde uma cirurgia pequena é possível, evitar-se a quimioterapia na grande maioria dos casos. Então, o diagnóstico precoce do câncer de mama é fundamental. Além disso, medidas de prevenção primária, manter-se magra, dieta, atividade física, não fazer reposição de hormônios sem indicação médica, né, só nos casos que tem indicação médica para repor hormônio. Isso tudo vai ajudar a mitigar, reduzir o risco de câncer de mama. Temos a possibilidade de vacina, porque hoje se sabe que a vacina do HPV, ela já traz uma certa garantia às nossas meninas e os nossos meninos para uma vida saudável na fase adulta, com vários tipos de câncer. Mas como é que estão nessa área as pesquisas, doutora Angélica? Em câncer de mama, não há vacina de prevenção. As medidas de prevenção são essas que a gente acabou de citar. Mas há vacinas contra o câncer, como foi muito bem dito por você. A vacina do HPV, do vírus do papiloma humano, ela protege não só contra o câncer de colo de útero, protege contra pelo menos 6 tipos de cânceres. Então, câncer do colo do útero, vulva, vagina, canal anal, pênis e câncer de garganta relacionados ao vírus podem ser evitados. Além disso, a vacina da hepatite, a vacina contra a hepatite, ela, evitando a infecção, evita uma evolução para uma cirrose e também reduz o risco do hepatocarcinoma. Então, existem vacinas contra câncer e a gente deve manter o nosso calendário vacinal em dia. Lembrando que a vacina do HPV ela é gratuita e deve ser feita para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Mas, neste momento, a vacina está estendida, porque o Ministério da Saúde está com uma sobra de vacina, até 19 anos de idade. Então, é uma oportunidade excelente para quem tiver
filho nessa idade, até 19 anos de idade. Então, uma vacina contra câncer, uma vacina extremamente segura e que pode evitar um número muito grande de doenças. Bom, eu sempre fico preocupada quando alguém me diz que a sobra de vacina. Normalmente, a compra de vacinas é mais ou menos relativa ao número de pessoas a serem vacinadas. E quando há uma sobra significativa, me parece que aquela população para a qual essa vacina era destinada deixou de comparecer, de levar o bracinho ao posto de saúde. É exatamente isso. A vacina HPV... ela já teve cobertura no Brasil de mais de 90%, quando ela foi dada nas escolas. Essa faixa de 9 a 14 anos é uma faixa etária que visita pouco o posto de saúde, então a cobertura hoje é muito aquém, ela hoje é feita de novo em postos de saúde, e a cobertura não chega a 60% em meninas, e em meninos é ainda mais baixo, por volta de 30%. Então, tem uma cobertura muito inadequada de vacina HPV no Brasil. Infelizmente, sobram vacinas. Essa vacina, que é uma vacina cara, é uma vacina incrível na prevenção de doença e que não devia estar sobrando no posto. O brasileiro sempre reclama de não ter acesso às melhores tecnologias, e essa é uma tecnologia de ponta que pode evitar doenças muito graves e que sobra no Brasil na rede pública. Bom, e eu lembro, e aqui só para ilustrar, que quando foi lançada essa campanha da vacina para nossas crianças e jovens e adolescentes nas escolas, eu lembro me lembro de muitos pais revoltados, muitas famílias revoltadas com relação a isso, de que havia uma tendência para que se incentivassem as crianças e os adolescentes a terem relações sexuais precocemente. Eu caí da cadeira no estúdio. Não tem nenhuma associação entre vacinar e aumento da vida sexual ou a vida sexual mais precocemente. Isso foi muito bem estudado em vários países do mundo. O principal estudo é um estudo norte-americano. Não há nenhuma associação. A criança vai ser vacinada, ela vai estar protegida, e se ela começar a vida sexual 10, 15 anos depois, ela vai ter a resposta antivírus feita, que ela aprendeu a produzir quando ela era criança. Por que vacinar tão cedo? Porque tem que ser antes da exposição viral. Se acontecer a exposição viral e depois vacinar, a resposta é inadequada. Além disso, crianças produzem mais anticorpos. A imunogenicidade, que é o termo técnico, ela é melhor na criança. Então, por isso que crianças e adolescentes são a melhor fase de vacinar. É antes da exposição do vírus, e não há nenhum risco de aumento de vida sexual precoce por causa da vacinação. Doutora Angélica, voltando agora ao motivo da nossa entrevista, que é o câncer de mama, né? Nós teremos um evento que vai ser de graça em Gramado, destinado a ONGs, a interessados, para tratar sobre a questão do câncer de mama nessas mulheres mais jovens. Esse é um evento incrível, um dos principais eventos de câncer de mama no Brasil, é um clássico da nossa oncologia, o câncer de mama Gramado, e agora com um espaço voltado para pacientes, para a população, para orientação sobre os cuidados, né? E vai ser no próximo final de semana, e com grandes expectativas nacionalmente aí da qualidade científica desse evento. E aí todo mundo está convidado, até porque esse evento é de graça, né? Exatamente. A participação para os pacientes e para a população, ela é gratuita. Bom, temos então esse evento bacana aí em Gramado. Temos também, possivelmente, essa preocupação da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica em relação a esses dados, e esses dados são pesquisas, eles são comprovados dessa incidência que vem crescendo entre câncer de mama entre mulheres mais jovens. Mas no Brasil hoje, doutora Angélica, como é que nós andamos de pesquisa para os outros tipos de câncer? Estamos ainda no início, no médio do caminho, ou estamos já em estágio bastante avançado? O Brasil caminha bem, mas ainda em estágio inicial de acesso à pesquisa clínica. Podemos dizer que ainda é a minoria dos centros de tratamento oncológico que oferecem pesquisa clínica, mas há um grande esforço
não só para trazer estudos internacionais e para a paciente brasileira ter chance de participar, como também do desenvolvimento de pesquisas específicas de pesquisadores brasileiros. Eu diria que é um momento melhor do que foi no passado, há um aumento do número de estudos, de pesquisas, mas ainda com muito espaço para o crescimento. No Sul, há um grupo grande de pesquisa chamado LACOG, ligado a esse evento que vai acontecer em Gramado, que é o Grupo Latino-Americano de Pesquisa em Oncologia e que é responsável por fomentar grupos de pesquisa, apoiar o pesquisador brasileiro e também o pesquisador latino-americano. Então, há esforços organizados, esse esforço do Rio Grande do Sul é um esforço louvável. Bom, teremos esse. E como é que as pessoas fazem para se inscrever? É só chegar em Gramado, vai ter uma transmissão online que as pessoas em cidades mais longínquas possam acompanhar? É só entrar, para detalhes sobre a inscrição, entrar em contato com o projeto Cura, pode jogar na internet, Cura Câncer de Mama Gramado, e que vai ter o link para inscrição, online e presencial. Tá certo, então. Doutora Angélica, muito obrigada. Angélica Nogueira, que é também presidente da Associação Brasileira de Oncologia Clínica. A gente se espera porque o câncer é uma doença que tem tratamento quando diagnosticado precocemente, principalmente o câncer de mama, o câncer de colo de útero, mas tantos outros tipos. E quando se fala em câncer de mama, os homens também precisam ficar atentos. Perfeito. 1% dos cânceres de mama são em homens. Então, atenção à parede torácica masculina, aparecimento de qualquer nódulo na região mamária também deve ser valorizada. E em relação à questão de cura, hoje a maioria absoluta dos tumores de mama, de colo de útero são doenças curáveis. O diagnóstico precoce é sim a melhor estratégia para a cura do paciente. Tá certo, então. Um grande abraço, muito obrigada por ter nos atendido. Um grande abraço, eu agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Olha, faltando agora 15 minutos para 7, é complicado, viu, Vonei? Os homens também precisam fazer exame preventivo. Não, você já tem uma resistência tão grande com o exame de próstata, né? Agora também vocês precisam ficar atentos. 1% dos casos de câncer esse 1% é diagnosticado em homens. Né? Então, é preciso também ficar atentos a esses fatores. E os fatores de risco são fáceis. E todo câncer, né, se você mantém seu check-up em dia, seus exames em dia, né, toda doença descoberta no início, ela tem muito mais chance de evoluir para um final positivo do que aquelas que são diagnosticadas já lá quando pouco ou nada resta fazer. E por falar em câncer, nós temos também no Sistema Único de Saúde, no SUS, Cachoeira, por sinal, é município referência na oncologia, um tratamento de ponta em todos os municípios. Muito bacana. A gente espera que ninguém precise. Na verdade, a gente quer que ninguém precise, nem do sistema de oncologia, nem do hospital, nem... Agora, o que a gente precisa realmente é que as pessoas procurem as unidades de saúde para fazer a vacina. E essa vacina do HPV, para as nossas crianças e adolescentes, meninos e meninas, é de suma importância. É de suma importância. E aí vai também a participação e a influência da família de explicar para as crianças e adolescentes a importância dessa vacina e conduzir seus filhos e suas filhas até as unidades básicas de saúde. Vacina salva vidas, todas elas. E já temos, por sinal, essa notícia é importante, que não temos um surto de sarampo em Cachoeira do Sul. Não temos, o que nós temos é os 4 casos que estavam sendo investigados como casos de sarampo foram descartados pelo LACEN. Que coisa boa. 14, 13 minutos para 7, a gente vai ao intervalo e volta em seguida. Estar com você. Rádio Vale.
Confira suas ofertas da quarta e quinta do feirão Tischler. Batata inglesa branca quilo 2,49 no Clube 1,97. Cebola quilo 2,59 no Clube 1,97. Alface hidropônica embalada ou brócolis híbrido unidade 3,59 no Clube 2,79. Banana prata ou tomate longa vida quilo 4,49 no Clube 3,79. Couve-flor unidade 4,99 no Clube 4,49. Aproveite! Você sabia que agora ficou muito mais fácil acompanhar a sua conta de energia da Seletro? Com apenas alguns cliques, você pode aderir à fatura digital e receber tudo direto no seu e-mail. Acesse a agência virtual da Seletro, selecione a sua UC e clique em aderir à fatura digital. E tem mais, você pode utilizar também a opção do serviço de autoleitura pelo WhatsApp ou telefone 0800 541 9969. Também pelo WhatsApp 0800 541 9969. É possível emitir segunda via, consultar débitos, informar falta de energia, extrair código Pix para pagamento e falar com nossos atendentes. Quer praticidade? Cadastre também o débito automático do seu banco e evite preocupações com vencimentos. Seletro, sempre ao lado do associado. Procurando móveis com qualidade, fino acabamento e durabilidade? Chame Flávio Gomes Móveis sob medida. Móveis 100% MDF, com a funcionalidade que você necessita. Orçamento grátis. Flávio Gomes Móveis sob medida fica na Rua Ramiro Ramos Chaves, 443, bairro Ponte Verde. Fone WhatsApp 051 999 57 9309. Comida caseira de qualidade em Cachoeira do Sul tem nome e lugar. Raffer Refeições é a sua melhor opção para um almoço completo, saudável e saboroso, com delivery e retirada, servindo uma ampla variedade de pratos e saladas e ainda com a opção de saladas fit, de segunda a sábado, na Esperanto 1629. Fone Whats 99905-9942. Confira nosso cardápio do dia em nossas redes sociais, @Raffer Refeições. Aqui o segredo do chefe é o amor. Mas tchê, acompanhe de segunda a sexta-feira aqui na Vale FM 99.1, das 7 às 8 da noite, o melhor da música regional gaúcha. Com ele, o Gaudério Pispirica, te fazendo companhia vivente. Prepare o teu mate e dá volume, tchê. Vale FM, uma rádio para toda a família. Você está ouvindo Conexão 99, com Dalcira de Oliveira. Olha, faltando agora 10 minutos para 7, você acompanha com a gente aqui o nosso Conexão 99, aqui pela Rádio Vale, na 99.1 FM. E olha, Cachoeira, depois quando eu falo que vacinação é importante, né? O ano passado, dezembro do ano passado, Cachoeira recebeu o título, o selo de ouro na vacina com relação a 2023. Nós atingimos a meta aí de vacinação e ganhamos o selo de amigos, de município amigo da vacina. Então, temos o selo de... Só que esse ano, por incrível que pareça, se formos levar o que aconteceu de lá para cá, nós caímos de ouro para bronze. E hoje Cachoeira recebeu aí o título de município amigo da vacina, mas o selo bronze. Não atingimos as metas, mas é uma vergonha. É uma vergonha, gente. É literalmente uma vergonha o que acontece quando o assunto é vacina. É inacreditável o Futebol Clube que a gente ainda continue falando aqui sobre vacinas. Sobre pessoas que deixam de vacinar seus filhos porque acreditam em fakes, porque se esqueceram que só estão aqui lintas, leptas e faceiras, porque foram vacinadas lá atrás. Olha assim, olha, realmente... eu fiquei extremamente preocupada quando me disseram que estavam sendo investigados 4 casos de sarampo em Cachoeira do Sul. Inclusive em crianças, tudo começou com uma criança. Aí agora me conta, mas por quê? Como se explica isso? A vacina, todas elas, reduzem em até 70% a gravidade dos casos.
E isso é fato. Agora, você dizer para mim... Há poucos dias eu ouvi uma história de que as vacinas continuam tendo um chip, que é para monitorar as pessoas, que não sei o quê, que inclusive que a morte de jovens estão acontecendo aí, pessoas jovens, adultos jovens, como são chamados, acontecem que estão ocorrendo por causa de vacina e coisa e tal. Pelo amor de Deus, gente, não tem comprovação nenhuma. O que tem, e hoje eu ouvi isso, né, quando fui me despedir, né, de um grande amigo, de uma pessoa querida, do Vicente, né, que faleceu ontem, que se enterrou hoje de manhã. E eu ouvi de pessoas lá, e a gente comentando sobre isso. Não era o caso do Vicente, que morreu jovem também, com 66 anos, mas essa turma aí, dentre os 25 e os 40 anos que estão morrendo, vamos fazer um histórico, foi a pergunta que fizeram. Já fizeram um histórico dessas pessoas? O porquê que está acontecendo, estão morrendo do coração, estão morrendo com AVC, estão morrendo... Quer dizer, é preciso uma pesquisa. Agora, culpar as vacinas, deixar de vacinar os seus filhos com vacinas 100% certificadas, 100% seguras, apenas porque disseram que não é para vacinar, vamos criar juízo, né? Não é bem assim. E é uma vergonha, eu acho vergonhoso. Né? Acho vergonhoso, né, que o município tenha caído, que Cachoeira tenha caído do selo ouro para o selo bronze. E eu não quero nem pensar na possibilidade, e talvez aconteça, de nós não figurarmos nem na lista quando for se tratar de fazer o levantamento de 2025. Não. Se fizermos, nós caímos de olho. Tem eleições no ano que vem, pois aí. Vão falsificar os dados? Vamos falsificar os dados? É isso mesmo? Vamos falsificar os dados? Não, não dá, né? Aí não pode. Não pode, mas por enquanto, olha, escapamos. Ufa! Não eram, os casos não eram de sarampo. Estamos aí numa situação melhor. E para não dizer que não falei de flores, né? Que não falei de flores, eu preciso contar que daqui a pouco os secadores vão ter que secar o Inter e torcer para o Flamengo, ou não vamos torcer nem para o Flamengo? Hã? O Valdeir está dizendo que é Flamengo desde pequenininho. Tu és Flamengo desde pequenininho por causa dos torcedores. Por que os torcedores que tem que ver os torcedores com o Flamengo? Eu acho o Flamengo um time arrogante, um time com o cordão dos puxa-sacos cada vez aumenta mais, uma coisa pavorosa, uma coisa fora do contexto, muito ruim, mas de qualquer maneira, né, daqui a pouco tem esse embate aí, o Internacional com Roger e Companhia Limitada, eles precisam ganhar com um gol de diferença, né, para passar, para despachar o Flamengo. Não vou torcer para o Flamengo, mas os colorados que me perdoem, mas também não vou torcer para que o Inter ganhe, né? É contra a minha natureza. Brincadeira à parte, eu acho que esse é o momento de descontração, acho que as torcidas têm que ter, né, esse momento, né, para desopilar e que tudo corra em paz. Né? Porque a nossa dificuldade é saber, né? E realmente até que ponto vai o fanatismo, porque hoje vivemos de fanáticos e fanáticos. Então, por favor, comportem-se, né? Independente ganhando ou perdendo, comportem-se, porque às vezes no afã de uma briga, de uma violência, acaba em uma grande tragédia. Quem vai ao estádio, com certeza, é para se divertir. E quantos casos de mortes, de lesões graves, de depredação do patrimônio nós temos por aí afora. Não há necessidade. Por maior que seja a paixão de por um time, por um jogador, ou sei lá, né? Não vale todo esse esforço. E olha, também já se descobriu o que esse avião da Força Aérea dos Estados Unidos, que pousou no Aeroporto Internacional Salvador Filho, em Porto Alegre, na tarde de ontem, o que ele estava fazendo? Ele estava transportando diplomatas americanos. Não há uma invasão da CIA no Brasil e nem o Trump mandou ocupar o país, viu, gente?
E essa informação de que o transporte era de diplomatas americanos é da Polícia Federal, que afirmou que fez o controle migratório na ocasião. Os diplomatas, ainda segundo a PF, foram para o consulado de Porto Alegre. A Embaixada dos Estados Unidos, por sua vez, afirmou que a aeronave ofereceu apoio logístico à missão diplomática dos Estados Unidos no Brasil e que sua chegada foi permitida pelas autoridades brasileiras competentes. Mas eu não vejo como é que a possibilidade, eu não sei que tipo de pensamento passa pela cabeça das pessoas, de que um avião estrangeiro pousaria no Salgado Filho, levantaria voo, iria para Guarulhos, sem autorização do Brasil para fazer isso. Entra na cabeça de alguém que isso possa ter acontecido sem autorização, de que simplesmente do nada para lugar nenhum, um avião vai baixar aqui, vai ser pego pelo radar antes de fazer o pouso, não vai se identificar e vai estar tudo... Gente... Não me façam passar vergonha, né? Não é assim que funciona na prática, a gente sabe disso. Mas a loucura não, tem tino, né? Porque loucura é doença. Né? Agora já passou do estágio da ignorância, do analfabeto funcional, que é aquele que tem o conhecimento, mas se recusa a acreditar. É que nem isso, felizmente se parou de falar em terra plana, embora tenha ainda alguns... que digam que a Terra é plana, e eu preciso dizer que não é. Sinto muito. Os ETs não vão vir salvar ninguém. Não adianta rezar para pneu e depois gritar Deus, pátria e família, com todo respeito. Né? E outra coisa, no ano que vem tem eleição, a gente pode... Quem está descontente, né? O brasileiro, eu, você, todos nós, podemos modificar todo o cenário que está aí, ou deixar tudo igual. Mas aí tem o voto. Por sinal, o Espelho de Almeida está me fazendo passar vergonha de novo. Voto impresso para ser auditável. De novo essa porcaria, gente. Mas vamos criar vergonha. Sobre o fundão partidário, não tem projeto para acabar com essa Não, né? Mas querem voto auditável. Querem voto impresso. E é contra a Constituição. Está lá, já foi derrubado umas quantas vezes pelo STF. Mas insistem em fazer para depois dizer que é o Supremo que interfere nas questões. Não resolvem as coisas no Congresso, vão para cima da Constituição e depois, quando o Supremo bate pé, é ruim. Mas o Xandão é o ditador. Que seja. Mas nossas mazelas respondemos nós aqui dentro do Brasil, dentro da nossa soberania. Não é qualquer paiseco, e isso inclui os Estados Unidos também, que vai dizer como a nossa justiça vai se comportar, enfim. Mas você sabe disso, né? Então tá. Se você sabe, muito obrigada. A gente volta amanhã a partir das 6 da tarde, mais um Conexão 99. Fiquem agora com o Galdério Pispirica.